Posso te falar uma coisa? Posso? Jesus te dá saúde. Pode sentar em nome de Jesus. Já comecei assim, bom dia. Amém? Jesus te dá saúde. Essa frase é uma frase de um dos apóstolos, dirigido pelo Espírito Santo. E é uma frase que a gente precisa falar mais. Jesus falou que a boca fala o que o coração está cheio. Então, no lugar de falar das derrotas e das enfermidades e das doenças, comece a ler a Bíblia e veja o que Jesus falava, tanto pessoalmente quanto pelos lábios dos apóstolos, pelos lábios dos servos dele. Jesus não falava, você está doente, coitadinho, chora aqui no meu ombro. Não, Jesus falava, os apóstolos diziam, Jesus te dá saúde. Eles oravam, eles colocavam a mão na cabeça, eles ungiam com óleo, mas o conceito é, Jesus é que te dá saúde. Não sou eu, não é o missionário, não é o pastor Michael, não é o pastor Rogério, não é o pastor Jaime, não é nenhum líder, não. Quem te dá saúde é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então o conceito, essa frase que a gente vai ver agora é do Pedro. E esse conceito continua igual. É Jesus que me dá saúde. Então, o povo dele não era para estar sofrendo, como a gente vê muitos sofrerem. E eu queria ver isso com você hoje. Por que que muitos estão sofrendo, se ele nos dá saúde? Vou repetir. Os discípulos, seguidores, os apóstolos, eles oravam, eles jejuavam, eles que se consagravam, eles que faziam a obra, eles que colocavam a mão no alto da cabeça, eles colocavam azeite na cabeça das pessoas, eles que faziam noites de orações e vigílias, mas é Jesus que te dá saúde. Amém, irmãos? E a gente não pode esquecer esse conceito, abandonar esse conceito, senão a gente fica no natural e a igreja vira mais um local de reuniões religiosas. Não, é o poder de Deus. O evangelho não é religião, o evangelho é o poder de Deus. E a gente não pode esquecer que o evangelho é o poder de Deus, porque senão a gente vai ficar sofrendo, mesmo sendo de Jesus. Amém? Atos capítulo 9. Atos 9 é um capítulo fortíssimo dos Atos dos Apóstolos, porque é aqui que o Saulo se converte. É aqui que o perseguidor da igreja vira perseguido, porque agora passa a fazer parte da igreja. Aqui muita coisa acontece no capítulo 9. E uma delas é a obra sendo feita pelo apóstolo Pedro. Amém? Atos capítulo 9, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então Pedro veio, passando em todas as partes, mas ele para em Lida para lidar com quem? Com quem? Com quem? Não. Vou repetir. Aqui tá o início de tudo. Aqui está o início de tudo. Aqui está já a razão porque alguns de nós andam sofrendo. É Jesus que te dá saúde. Eu comecei dizendo isso, certo? É Jesus que te dá saúde. Aqui está a razão porque algum de nós anda sofrendo. Não era para sofrer. É Jesus que me dá saúde. Então não era para a gente estar sofrendo o que a gente sofre, o que muitos na igreja estão sofrendo. E aqui já tem a dica. Já tem a dica. E aconteceu o quê? Repetindo. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Ele veio a quem? Aos santos. Aqui começa. Andar na igreja não significa nada para mim, nem para você, nem para ninguém. Algumas pessoas tomam por base que estão frequentando uma igreja para dizer então que tem direito às bênçãos de Deus. Mas frequentar a igreja, visitar a igreja,
Isso não dá direito a nada. O que dá direito a nós de alcançarmos o que Deus prometeu para a gente eu tenho que ser um santo de Deus. O Pedro, ele vai até aquele local, ele primeiro passa em muitos lugares, mas quando ele chega ali, a Bíblia fala que ele chega aos santos. Então ele ali, em Lida, ele vai tratar com os santos. E você sabe que a Bíblia, quando fala santos, não está falando de imagens, não está falando de entidades. Você sabe bem, todo mundo que lê um pouco a Bíblia sabe, que a Bíblia chama de santos aqueles que se dedicam a servir a Deus. Com todos os seus erros e suas falhas, nós nos dedicamos a servir a Deus, e aí a Bíblia nos chama de santos. É completamente diferente dos santos que a gente vê as religiões pregarem, ensinarem. O contexto, o conceito é completamente diferente. Santo, biblicamente, é aquele que decide servir a Cristo. Tá? E o Pedro, quando chega naquela cidade, ele chega ali para tratar com os santos. E havia um desses santos sofrendo naquele lugar, por 8 anos. Versículo 33 diz assim: e achou ali certo homem, chamado Enéas. Enéas era um santo ou não era? Ele foi ali para tratar com quem? Com os santos. O Enéas era santo ou não era? Era um dos santos. Mas ele estava, o que a Bíblia fala? Jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual já era até paralítico. Ele não nasceu paralítico, então. Ele não nasceu paralítico. Ele é um homem, mas que durante 8 anos ele fica paralisado. Alguma coisa entrou, não sei que tipo de enfermidade foi. Se tivesse como pesquisar, a tecnologia, teria aqui na Bíblia o nome da doença dele. A Bíblia não fala o nome da doença dele. Se foi um inseto que mordeu e ele pegou uma doença, se foi... Não diz o que é. Não diz o que é. Se é um tumor, se é um câncer, não diz o que é. Diz que durante 8 anos ele está lá deitado na cama, paralisado, sofrendo. E o Pedro chega lá. Não é o Jesus, Jesus já foi embora, já subiu. Quem está lá diante dele, ele olha e ele vê quem? Mas é Pedro que dá saúde? Quem dá saúde? Jesus. Mas quem está na frente dele? Quem? Pedro. Quem está na sua frente aqui? Sou eu que te dou saúde? Mas quem está na sua frente? Não, sou eu. Amém, irmão? Agora, quando eu invocar a Deus, creia, porque quem te dá saúde não sou eu. Quem te dá saúde? Entendeu o princípio? Esse princípio não muda, irmãos. Os santos de Deus, quem não é, passe a ser, receba Jesus como Salvador, correndo. E se tem pecado, se arrependa. Se tem pecado, se arrependa. Nós erramos. Sofremos porque não andamos, não agimos como santos de Deus. O Enéas está parado. 8 anos, não são 8 dias, irmãos. O ano tem, se não for o ano bissexto, o ano tem 365 dias. 365 dias. Quer dizer, 8 anos, 10 anos daria 3.650 dias. Aí você tira aí 730, né? Tira aí 730, você tem 4.900 alguma coisa? Não, é um pouquinho mais. É 4.800 alguma coisa. 700 alguma coisa, uma coisa assim. Não é? Faz o cálculo direito para mim. São 8 anos. Cada ano dá 365. Esquece 366, esquece o bissexto. Dá 364, certo? Não, 365 dias. Então dá 3.650, 10 anos. Aí 3.650, 365 com 365, 730. Certo? 2.920. Ah, tá. É isso.
Porque você tira 700 e pouco, você tem 13.600 e pouco, você tira só 700 e pouco, né? É 2.900 e pouco, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém, irmãos? Esse homem sofreu esses dias todos. Precisou um homem de Deus chegar na frente dele. Quem estava na frente dele? Mas quem deu saúde para ele? Você entendeu isso? Você entendeu que você não precisa ver uma luz brilhando dentro do seu quarto? Você entendeu que você não precisa ver um anjo voando em cima do seu telhado? Você entendeu isso? Você entendeu que aquele homem não viu nada? Ele não teve visão espiritual, miraculosa, ele não viu um anjo, ele não viu um ser de luz, ele não viu nada. Ele viu um homem na frente dele, mas era um homem de Deus. Ele não viu Jesus sentado na cama dele, ele não viu Jesus em pé do lado do Pedro, não viu nada. A única coisa que esse homem vai receber, e ele tinha condições de receber, porque ele era um santo de Deus. O Pedro está lidando com os santos naquela cidade, então ele tinha condição, você também tem, se você já aceitou Jesus. A única coisa que ele precisava era retornar a um conceito básico para a gente. É Jesus que me dá saúde. É Jesus que me faz o milagre. Eu não posso perder esse conceito, essa coisa que é o básico para a gente. Ele é tudo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, através dele. Ele é tudo para mim. É a base, eu não posso perder essa base. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. O Pedro está diante dele, ele deitado há quase 3.000 dias, quase 3.000 dias sofrendo, é muito tempo sofrendo, muito tempo. Está ele ali sofrendo. Aí ele olha para o Pedro, e o Pedro, irmãos, ele não vai ficar horas pregando. Ele não vai ficar horas pregando. O Pedro vira para ele, versículo 34 diz: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Bom, ele vai falar outra coisa aqui, mas ele começa dizendo que Jesus Cristo não sou eu, Enéas, eu sou o Pedro. Eu andei com ele. Ele me colocou para liderar o início da igreja. Eu sou um santo como você, mas também sou um homem como você. Agora, eu represento alguém que te dá saúde. Você já sabia disso, né? Mas quando a doença chegou, você não teve força para clamar. Ele estava há 8 anos, não nasceu daquele jeito. Não nasceu daquele jeito. Ele estava há 8 anos nessa situação. O Pedro então chega diante dele e fala: ô Enéas, Jesus é que te dá saúde. E aí na segunda parte da frase ele fala: levanta-te e faz a tua cama. E o que aconteceu logo, rápido, na mesma hora, ele se levantou. 8 anos, irmãos. 8 anos paralisado. Poxa, se você fica o dia inteiro num sofá, quando você vai levantar, você já sente o joelho. 24 horas, não é isso? Fica sem exercitar para tu ver, mas que esse friozinho está fazendo aí, né? Fica o dia inteiro sem caminhar, sem fazer nada, sem fazer um exercício. Quando você vai ver, é para juntar tudo e jogar fora, né? Que a coisa tá feia. Chega e estala tudo, né? Você vai andar, parece que você é todo de madeira, sem óleo, né? Ou de ferro, sem óleo. Aí você levanta a mão, traque. Ai, meu ombro, né? Aí você pescoço, traque. Você levanta da cama, do sofá para ir no banheiro. Ai. Todo enferrujado, tá amarrado. Então, tem que todo dia exercitar, esquentar o músculo, né? Fazer pelo menos um pouquinho, né? Não precisa ser muito, mas pelo menos um pouco, para poder você começar o dia bem. Se você não fizer isso, você está perdido.
O homem está parado há 8 anos, irmãos. Mas ele levantou na hora. Quando Pedro fala que Jesus dá saúde, ele está trazendo o Enéas de volta para o básico, para o princípio. Que a gente não pode esquecer, é ele. Ele é o meu milagre. Ele é tudo para mim. O Pedro está levando ele de volta a esse entendimento. Que em algum momento do sofrimento dele, ele deixa esfriar. E eu não estou aqui, jamais faria uma coisa dessa, menosprezando o sofrimento de alguém, não. Quem sofre sabe o que está sofrendo. E é muito fácil eu querer impor uma fé em outra pessoa. Mas quando é comigo, é aí que a minha fé vai ser colocada em prova. Mas isso serve para todo mundo. Para quem está sofrendo e para quem não está sofrendo. Servia para o Enéas, como servia para o Pedro que estava ali ensinando o Enéas. Se fosse o inverso, se isso acontecesse lá, não aconteceu. Mas se isso acontecesse e se invertesse os papéis, o Enéas poderia falar a mesma coisa para o Pedro. Entende? Amém, irmãos? O Pedro, nessa mesma frase, ele vai dar uma dica que eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho, irmãos. Por que o Pedro, por que cargas d'água? O Pedro estava preocupado com a cama do Enéas arrumada, irmão. A casa nem era dele. O Pedro está se metendo na casa dos outros. Se é problema do Pedro, se a cama está arrumada ou desarrumada, fala para mim. Por que ele está se metendo nisso, irmãos? Não é para parar para pensar? Você tinha pensado nisso? Já tinha parado para pensar nisso? Não. Ele fala, ô Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. Não é Pedro, vai mandar na minha vida agora? Só porque eu fiquei curado? Não é Jesus que me deu saúde? Por que o Pedro estava preocupado com ele fazendo a cama dele, arrumando a cama dele? Amém, irmãos? Isso mostra para a gente alguma coisa, irmãos. Nós precisamos arrumar a nossa vida. Deus te tirou do sofrimento, Ele não quer que você volte. Ele está dizendo o seguinte, vai voltar. Uma nova roupagem, um novo mal, um mal diferente, que a porta que Deus fechou não vai abrir mais, mas vai vir uma maior, ou menor, ou igual, semelhante, mas vai voltar. Se você não arrumar, ou seja, porque não estava arrumado, lembra do rei Ezequias? Arruma a tua casa, você vai morrer. Isaías, volta lá, dá mais 15 anos para ele. Ele chora na parede, não vai virar a cara para a parede, começa a chorar lá, falando com Deus, reconhecendo a bagunça que estava. Aí o Isaías já está no portão dele indo embora, Deus manda o Isaías voltar e avisar ele que Deus deu mais 15 anos para ele. Aqui é a cama, ele falou, arruma a tua cama aí. É uma dica de Deus para a gente, irmãos. O Pedro, ele não tinha nada que se meter nisso, não. Está na casa dos outros. Se eu chego na sua casa para fazer uma visita e você deixou a louça toda para lavar lá, eu posso até ver, mas eu não vou falar nada, a casa é sua. Eu vou orar por você, porque, né? Eu vou orar por você, receber um pastor em casa, com a casa toda bagunçada, a coisa está feia mesmo. Mas eu vou orar. Mas eu não vou me meter, a casa é sua. É uma coisa que eu ensino. Eu ensinava quando eu era líder, ainda ensino quando é possível nas reuniões de ministérios. Eu até ensino ainda nas reuniões de ministérios. Mas eu ensinava muito quando eu liderava obreiro. Ensinava muito quando eu liderava evangelismo. Né? Se você vai fazer uma visita, você vai lá por cada pessoa. Você não tem que ficar olhando a comida que tem, indo na hora do almoço, malandramente, espertamente, na hora do almoço, só para filar o almoço dos outros. Né? Vamos fazer a visita, posso ir meio-dia? Você quer fazer uma visita meio-dia? Tá querendo filar o almoço dos outros? Né, irmãos? Que visita é essa? Justamente no meio-dia? Você... fala, Jeová. Né, irmãos? E ainda repara, chega para reparar esse quadro aqui.
Irmão, você vai visitar uma família, te pede uma visita. Você chega lá, você vê uma imagem lá, você vai falar da imagem. Sabe qual é a história daquela imagem? Você não tem que falar. É a sua fé, não é a fé dela. É o seu entendimento, não é o entendimento dela. Se ela perguntar, já me perguntaram às vezes, isso aqui, pastor, o que o senhor acha? Que isso aqui me faz o mal? Se faz o mal, por que o senhor está em casa? A senhora já falou tudo, a resposta já está aí, faz o mal. Mas aí me perguntaram. Eu não vou agora falar, esse quadro não sei não, hein? Esse olho meio virado, para cima e para baixo, esquisito, parece que está me olhando. Hein? Esse quadro aí é melhor jogar no lixo e queimar. Você vai se meter no quadro dos outros, não sabe qual é a história daquele quadro. Talvez foi a bisa que deu, a avó que deu, a mãe que já faleceu que deu. A pessoa tem maior carinho com o quadro. Você vai falar que aquele quadro é um demônio? E até que não é. Que tem artes, né? Até caras, muito caras, que parece mesmo ser, mas é só arte, irmão. Feita pela mão do homem. E eu não tenho que me meter, né? Eu tenho que fazer a visita, abençoar e sair. Não tem que ficar olhando, eu não tenho que apontar o dedo, irmão, tira isso, sua casa, tira isso, tira. A casa é dela, não é que você está se metendo na casa dos outros. Então, a Bíblia deixou isso para a gente, arruma a tua cama, para dizer para a gente o seguinte, ó, Deus está te levantando, mas se você não arrumar, aquilo que te derrubou há 8 anos atrás, Enéas, aquele demônio que colocou esse mal em você, ele vai bater na sua porta novamente. Esse mesmo mal ele não pode colocar, porque a porta que Deus fechou ninguém pode abrir, mas ele vai vir com outro, e depois com outro, e depois com outro. Aí eu fiquei pensando, irmãos, é bom quando Deus faz um milagre na nossa vida, não é? É bom quando a gente precisa e Ele vem e faz o milagre como fez no Enéas agora, é muito bom, mas o melhor ainda seria se nós não necessitássemos disso. Não seria melhor se o Pedro chegasse lá em Lida, lá na cidade, e encontrasse o Enéas na esquina evangelizando? Seria melhor ou não? Não seria melhor se ele chegasse lá e o Enéas estivesse na praça fazendo um culto? Não seria melhor? Mas não, quando o Pedro entra na cidade, começa a falar com os santos, alguém fala assim, o nosso amigo Enéas é servo de Deus, é um santo também, mas está doente há 8 anos. Sério? Deixa eu ir lá. Não, nada de choro. Como é que foi isso? Acontece, né? Acontece com as melhores famílias. Essas frases esquisitas que o pessoal cria aí, né? Porque não tem saída para coisa. Não, o Pedro olhou, Enéas, que isso, rapaz? Jesus te dá saúde, filho, levanta daí, levanta. Deve ter chutado a cama lá, né? Deve ter dado um bico na cama. Levanta daí, rapaz. Ele levantou, agora arruma a sua cama. Amém? A gente tem que ver o que tem que arrumar. E cada um de nós tem alguma coisa para arrumar. Eu tenho. Pode ter certeza que eu tenho. E desculpa, não estou julgando você, mas tenho certeza que você tem. Todos têm alguma coisa para arrumar. Amém, irmãos? Os homens podem até ajudar, mas é Jesus que dá. O próprio Pedro, quando estava com João, quando subiu um templo de Formosa, o que ele diz para aquele paralítico lá, que esse sim, de nascença, que ficava na porta do templo pedindo esmola? Quem lembra o que ele fala? Não tenho e não tenho ouro nem prata, como o irmão lá falou com essa voz de trovão dele. Não tenho. Quem tem? Jesus. Jesus te dá saúde. Não é isso que eles falam? Pode reparar. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Jesus te dá saúde. Então eu não tenho nada, quem tem é Jesus. Levantou o homem se levantou e entrou lá, pulando para lá e para cá. Não levemos as nossas vidas então para o lado natural, embora a gente tenha que viver o natural. Nós somos agora de Cristo, irmãos. E você não vai ver Cristo, você vai ver o homem. Quando ele entra, eu acho que isso é tremendo, irmãos. Quando ele entra na casa, no quarto onde está o Enéas, não sei se ele estava dormindo,
Mas quando ele entra lá, devia ter mais gente com ele, logicamente. O Enéas abre o olho e ele dá de cara com Pedro. Ô Pedro, tá brabo, hein? 8 anos. E você demorou a chegar aqui. Ele falou, o meu jegue furou o pneu. Por isso que eu estou demorando. As viagens demoravam, tá, pessoal? Anos. Para ir de um país para o outro, de uma cidade para o outro. O pessoal ia andando, parando, ia andando, pregando, ia andando, pregando. Não era como hoje, não. Pega a Kombi da igreja. Não. Não era, não. Era brava a coisa. Levava anos depois que ele saía de uma cidade, até ele rodar, girar e voltar para aquela cidade, anos. Era tudo muito mais difícil. 8 anos. Mas o que o Enéas viu foi Pedro, não foi Jesus, não foi luz, não foi anjo, não foi anjinho com flecha, não foi água, não foi nada místico, nada. Ele viu o homem. Só que o homem tinha a palavra certa e fez o Enéas voltar ao princípio. É Jesus que te dá saúde. Dá a impressão que ele ainda fica meio assim, meio que olhando para o Pedro, e Pedro fala assim, levanta! Aí é a hora que ele deve ter dado um bico na cama assim, levanta! Levantei, estou curado, Antes de fazer esse estardalhaço todo, arruma a sua cama. Não quero você de volta aí não. Senão você vai olhar para a cama, vai ter até vontade de deitar de novo. E vai voltar para a sua moleza aí. E vai ficar doente novamente. Arruma a sua cama, você não vai precisar deitar aí nem tão cedo agora. Amém, irmãos? E olha o que acontece, que coisa linda, irmãos. 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Então ele já sai. A cura é tão extraordinária que aqueles 8 anos parecia que não, entendeu? Parecia 8 minutos. Porque os ossos voltaram ao normal, os músculos voltaram ao normal, os músculos que ele perdeu no tempo que estava deitado, estava paralítico, os músculos que ele perdeu foram refeitos. Milagre é milagre, irmãos. Eu estou curado, mas não estou nem podendo andar. Não, peraí, milagre é milagre. Eu estou curado, mas tenho que continuar me tratando. Peraí, milagre é milagre. Quando o médico fala para você, você não precisa tratar mais, aí você fala, eu recebi o meu milagre. O médico falou que eu não tenho mais nada. Eu não preciso nem tratar mais. Ele está de boca aberta lá, ele mesmo falou, isso é um milagre. Ele mesmo disse para mim, pastor, porque eu não preciso mais tomar nenhum remédio. Mas é o médico que tem que atestar isso. Ele atestou a doença, ele atesta a cura agora. Lá em Nova Friburgo, teve eu já falei isso aqui, uma jovem que chegou lá, magricela igual um palito, ela estava com AIDS. Naquela época, era difícil conseguir os coquetéis para poder sobreviver, quem tinha AIDS. A AIDS estava bombando, matando um monte de gente. O marido pulou fora, porque descobriu que ela estava com AIDS. Deixou ela sozinha. Magricela. E ela começou a buscar, e foi ficando forte. Ela frequentava um grupo que tinha lá em cima, não sei o nome do grupo, não sei direito, mas era um grupo que dava apoio. Ainda existem esses grupos que dão apoio a quem tem AIDS, mas naquela época era muito forte esse grupo, porque a doença era muito forte ainda naquela época, e matava muita gente. Hoje quase nem se fala, porque digamos que esteja controlado, mas ainda existe. Quem vive uma vida aí de qualquer maneira pode pegar, e ainda não tem cura, tem tratamento, cura não tem. Isso ninguém fala, né? Só pregam promiscuidade aí fora, mas ninguém fala, mas tudo bem. E aí ela começou a melhorar, ela foi melhorando. Aí ela falou para mim, pastor, quando eu vou lá para o grupo de apoio, a psicóloga agora me coloca do lado dela. Quem fala com o pessoal que tem AIDS sou eu. Eu dou o meu exemplo e eu falo com eles. Eu estou sendo a auxiliar dela. Por quê? Porque ela agora está forte, está bem. Aí ela vai ao médico, e o médico fala assim para ela, olha o que o médico fala para ela, filha, eu não posso atestar a sua cura porque não existe cura, mas o seu corpo está normal. Normal. Suas plaquetas são normal, aí fala lá os termos técnicos, que eu não vou saber dizer, os termos técnicos, está tudo normal, você parece que nunca teve AIDS.
Mas se você tinha, você tem, porque essa cura não existe. Eu que não vou, ele falou isso para ela, eu é que não vou colocar no papel que você está curada de AIDS, porque não existe essa cura. E ela falou, Jesus me curou. Falei, tá, tudo bem, é sua fé, mas eu não vou colocar aqui que você está curado, porque não existe, eu não sou louco. E ele está certo. Como é que ele vai testar uma coisa dessa? Ele ficou doido, mas ela ficou bem, ficou forte, ficou curada, e ficou na igreja firme, não saiu da igreja, passou até a fazer parte do louvor da igreja, e há 1 ano ou 2 anos atrás ela me achou no Facebook, e mandou uma foto para mim, ou um vídeo, dela tocando na igreja, e ela está lá, forte, bonita, normal. Falou, pastor, normal, nunca mais tive nada, desde aquela época que o senhor passou por aqui, por Nova Friburgo. Amém, irmãos? Quem curou ela? Quem estava diante dela? Fui eu. E ela chegou lá, ela viu quem? Ela viu o pastor. Mas fui eu que fiz? Não. Você está entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Você está entendendo que é difícil para algumas pessoas compreenderem isso? É difícil para algumas pessoas entenderem que através do homem Deus está operando? Não é o homem. Nada de idolatrar, nada de achar que... Nada disso. Não. Mas precisamos de homens de Deus e mulheres de Deus. E precisamos de pessoas que façam, que voltem a crer como antes. Ou passem a crer como nunca creram. E se já creram, voltem a crer como antes. Jesus te dá saúde. Esse homem sai pregando e a Bíblia fala que todas as... Irmãos, e viram, 35, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Coisa boa, né? Nem precisava o Enéas pregar. O Enéas andava com Pedro, com a comitiva do Pedro, e o Enéas passava. Mitidão, né? E ele olhava, mas ele não estava aleijado? Ele não estava parado. Nós não visitamos esse homem na casa dele paralítico? Ele já não estava há 8 anos paralítico? Como é que ele está andando desse jeito? E alguém falou o quê? Jesus deu saúde. Eu quero esse Jesus. Então vem cá, vou te batizar. E o Pedro batizava, se convertia. E vamos no dia seguinte, vamos evangelizar, vamos para a praça, o Enéas. E está lá o Enéas andando normal. Ué, não é aquele homem que a gente visitou? Paralítico, que pegou uma doença e ficou paralítico? Não é ele? É. Ué, como é que ele está assim desse jeito? Jesus deu saúde para ele. O nosso amigo aqui, o Pedro, foi lá e falou com ele, e ele se levantou, e ele está desse jeito. Ué, mas não teve que fazer fisioterapia? Nada, não, nada. Ele já levantou curado, foi milagre mesmo. Ah, é? Quem é esse Jesus? É o nosso Deus, o Senhor que a gente serve. Eu quero servir Ele também. Vem cá, Pedro, o Joãozinho também quer servir a Jesus do Enéas. Opa, glória a Deus. E apresentou a Cristo. E foi. E todos os dias que eles viram o Enéas ali, todos se converteram, irmãos. Que coisa tremenda. Amém? Jesus te dá saúde. Quando Enéas estava deitado, doente, ele olhou e viu Pedro. Mas não foi o Pedro que deu saúde, foi Jesus. Você pode estar diante de um homem, mas se é servo de Deus, de uma mulher, mas se é serva de Deus, entenda, Deus pode usar aquela pessoa. Mas foi Jesus. Foi Jesus. O Pedro não aceitava que ninguém se prostrasse diante dele, não. Você pode ver Atos 10, você vai ver uma pessoa se prostrando diante dele e manda a pessoa se levantar. Pode ir lá, em Atos 10 você vai ver o Cornélio fazendo isso. O homem que era principal da corte italiana. Ele se prostra diante de Pedro. Pedro falou, não, pode levantar. Eu sou homem como você. Eu vim falar de esse sim, você tem que se prostrar diante dele, que é Jesus Cristo. E a família do Cornélio toda se converteu naquele dia. Amém, irmãos? Terceira carta de João, para a gente encerrar a mensagem hoje e entrar em oração. Então o Pedro, ele estava lidando
Com quem ali em Lida? Com os santos. Tem mensagem que é para todo mundo. Tem mensagem que é para aqueles que já servem a Cristo. Tem ações que é para todos, mas tem ações que é para aqueles que já servem a Cristo. E às vezes nós queremos tanto algo de Deus, irmãos. E outro dia eu falava sobre isso. Nós queremos tanto algo de Deus, e somos incapazes de dar a Ele o que Ele pede para a gente. E é tão simples às vezes, né? Que confunde a gente. O João vai mandar essa carta para um servo, um santo, um homem de Deus. Santo, você já entendeu, aquele que serve a Cristo, né? E diz assim no versículo 1: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então esse homem era muito precioso na obra de Deus, o Gaio. Muito precioso. E o João o amava. E ele fala no versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu costumo dizer, todas são todas, não são algumas. Então a vontade era que ele fosse bem em todas as coisas. Essa era a vontade. E que tenhas saúde. Na saúde também tinha que ir bem. Ele é uma pessoa de Deus, que serve a Deus, amado pelo João, precioso na obra de Deus, o Gaio. E ele recebe essa carta, e já no prefácio ali, já na saudação, ele elogia o Gaio, e ele fala que o desejo dele é que tudo que o Gaio faça, dê certo. Era o desejo. Que eu creio que é o desejo de Deus para a nossa vida. Para a vida daqueles que servem a Deus. E que tenha saúde. E assim como bem vai, ele fala, a tua alma. Agora preste atenção. Por que ele faz isso? 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Pronto, acabou. O Pedro estava lidando lá em Lida e Sarona com quem? Com os santos, aqueles que andavam na verdade. O Enéas, ele era daquela cidade e era um dos que seguiam a eles, a Jesus. Era um que andava na verdade, mas que estava doente, estava paralítico. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos paralítico, deitado numa cama. Quando Enéas olha para o Pedro, ele não vê Jesus, ele vê o Pedro. Ele não vê um clarão, não vê uma luz, não vê um anjo, não vê nada mirabolante, nada místico, como as pessoas acham que tem que ser para receber alguma coisa de Deus. Você não precisa ver luz nenhuma, anjo nenhum. O que você precisa é olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Só isso. Só isso. Amém, irmãos? Não precisa olhar para nada, olha só para a palavra. E o Pedro então fala: Jesus te dá saúde, levanta e arruma a tua cama. E ele se levantou e a cidade toda se converteu com o milagre dele. Agora o João manda uma carta para esse homem que é especial, no sentido de importante para a obra de Deus. E ele diz que ama o Gaio. E ele pede a Deus, ele diz que o desejo dele é que o Gaio faça tudo bem, tudo para o Gaio dê certo, e até que ele tenha saúde, inclusive. Por quê? Ele fala por quê. Porque o Gaio, ele tinha bom testemunho. Não era o Gaio que se vangloriava, não era o Gaio que se levantava diante do João, não era o Gaio que se elogiava, que se mostrava, que aparecia. Não. As pessoas, elas iam até o João e falavam do Gaio. Falavam: esse homem, ele anda na verdade, ele é íntegro, ele é correto, ele é direito, é um santo homem de Deus. E o João ia recebendo essas informações desse homem, digamos, esse evangelista, esse
pastor, ele ia recebendo essas informações. O Gaio, servo de Deus, o Gaio me orou por mim e eu fiquei curado. O Gaio, ele é certo. O Gaio, ele é honesto. O Gaio, ele é santo. O Gaio, ele é correto. E o João foi amando esse homem em Cristo. Por quê? Porque ele via no Gaio um santo homem de Deus. Quando ele manda a carta para o Gaio, ele manda com elogios. Eu desejo, meu amado, que você vá bem em tudo que você faz e que você não tenha doença não, que você tenha saúde. Por que eu digo isso? Porque eu escuto falar de todos que você anda na verdade. Amém, irmãos? Isso é importante, né? É importante que as pessoas, a gente geralmente não quer, né, ligar muito porque as pessoas dizem. A gente geralmente não quer saber disso. Mas é importante, sabia? É importante que você seja bem visto. Não porque você vive de fachada, não, mas porque você realmente se tornou um servo, uma serva de Deus. É importante que você passe na sua rua e até o ímpio olhe para você e fale: ali vai uma mulher de Deus. É importante. É importante que a menina passe e quando alguém for assoviar para ela, o outro fala assim: que isso, rapaz? Não, o que foi? Ela é linda. Não, ela é serva de Deus. Não mexe desse jeito com a serva de Deus, não. É importante. Entende? É importante que seu vizinho lembre de você na hora que ele precisar, porque sabe que as suas orações são ouvidas. É importante, irmão. A gente tem essa mania de dizer que eu não quero saber o que os outros pensam de mim, não. A minha vida é minha, ninguém se mete. Não, a gente é servo de Deus. A gente recebe e a Bíblia fala que agora a gente tem que dar. Como é que eu vou estar disposto em condições de fazer algo por alguém se a pessoa não me vê com bons olhos? Se a gente passa e a pessoa aponta para a gente e fala assim: aquele lá vai para a igreja, mas está me devendo há anos. Aquela lá vai para a igreja, mas outro dia eu vi ela entrando no carro de um homem. E nem era o marido dela. Aquele lá é da igreja, todo domingo ele vai para a igreja com a família, mas eu já vi ele lá na cidade com outra pessoa sentada bebendo. Irmãos. Amém? O João não ouvia da boca do Gaio, ele ouvia da boca dos outros. Esse homem é de Deus. Esse homem anda na verdade. Esse homem visita a gente, esse homem ora por nós, esse homem tem uma boa palavra, esse homem é honesto, esse homem é correto, esse homem é de Deus. Ele foi ouvindo, ele passa a amar o Gaio em Cristo Jesus. E quando ele envia a carta para o Gaio, ele envia desejando ao Gaio toda a sorte de bênçãos. Amém, irmãos? E aí ele ainda enfatiza aí que você tenha saúde, Gaio. Porque olha, porque eu ouço falar de você só coisa boa. Tem que ser desse jeito. Não veja isso como um peso. Veja isso como um privilégio. Eu sou de Deus, acertei minha vida e agora eu vou honrar Jesus com a minha vida. Amém, irmãos? E aí você, quando bater a porta o mal, você vai estar com a sua cama arrumada, sua casa arrumada, e você não vai precisar ficar paralítico 8 anos igual o Enéas. O Pedro não mandou ele arrumar a cama à toa. Ele está dando a dica para a gente. A gente quer tudo de Deus, mas não quer arrumar a nossa vida. Não quer acertar o que está errado. Não quer aparar as arestas. Não quer ajustar o que tem que ser ajustado. Não quer apertar o parafuso. O parafuso ainda está solto. Mas a gente quer tudo de Deus. A gente tem que aprender a fazer isso. Vamos ajustar o que está desajustado. Tem gente que tem pouca coisa, irmãos. O interessante é isso, né? A pessoa saiu desse mundo, aceitou Jesus, melhorou a vida dela, só falta alguns ajustes. Coisas pequenas, coisas maiores ela conseguiu largar, coisas maiores ela conseguiu abandonar, mas as pequenas coisinhas ela não quer ajustar, ainda está com alguns parafusos soltos, né? E as pequenas coisas ela não quer ajustar. Ela esqueceu que são as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas, a Bíblia fala. Então são coisas pequenas, às vezes, que a gente não quer ajustar, a gente não quer deixar, porque, poxa, eu larguei tanta coisa que eu fazia, e são coisas tão pequenas isso aqui, mas são coisas pequenas, mas tem que ser feito, tem que ser ajustado, e a gente precisa fazer isso. Arruma a tua cama.